uma forma vazou pela tampa e aí foi desastre. O recipiente não aguentou a pressão, explodiu. Exatamente. Alguma tecnologia que usava alguma coisa que foi pro espaço e voltou. Ela pegou os micro-organismos que vivem lá em certas partes. Regiões pubianas ali, então além de dar o gostinho, ele ainda aumenta o tempo de vida útil da cerveja. Tem umas perguntazinhas meio ligadas. Não, essa não é. Olá, sejam muito bem-vindos ao Explicando. Hoje temos aqui dois convidados muito especiais, Guilherme Bessegato, temos também o Pedro Suzaki, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Guilherme, fala um pouquinho da sua história, da sua formação e como que surgiu a cerveja na sua vida. Pessoal, bom dia, obrigado primeiramente aí pelo convite para participar desse projeto. Então, como o meu xará já apresentou, né, eu sou Guilherme, eu sou professor aqui na UTFPR de Dois Vizinhos, no curso de Engenharia de Bioprocessos, e a minha formação é na área de Química, né, doutorado também na área de Química, e minha história, né, com cerveja, assim, mais propriamente dita, começou em 2018, quando eu comecei a fazer cerveja, né, a gente chama de paneleiro, quem faz cerveja em casa, junto com meus irmãos, né, e ali, então, foi avançando, né, o meu interesse, a minha vontade, né, de aprender mais sobre isso, né, de melhorar as técnicas, de aprender mais sobre a ciência que tem por trás disso, né, então é um processo. Que legal. E você, Pedro, também é um paneleiro ou não? Não. Eu, ao contrário do Guilherme, que faz uma ótima cerveja, né? Então, eu sou professor também e a minha formação é em engenharia química e eu sou muito interessado na parte dos processos de transformação, de qualquer coisa. Então, eu vou mais, assim, me interesso mais pelas questões teóricas aí, pelos processos de produção, do que de meter a mão na massa aí, como o Guilherme. E também gosto muito de tomar cerveja, né? Sou um apreciador. A parte principal. Sim. Mas legal, sejam muito bem-vindos, gente. A gente vai ter aí bastante conteúdo, né, para explorar nesse dia. Pessoal, eu li algumas notícias, né? Parece que a cerveja é algo bastante antigo, né? Vocês têm ideia, mais ou menos, de quando que iniciou a produção de cerveja? Como muitas coisas na história, né, surgiu de uma descoberta acidental, né? A partir, mais ou menos, registros ali de uns 6.000 anos antes de Cristo, os mesopotâmios lá, eles, né, viram que alguns grãos de cereais, né, sofreram um processo, que foi uma fermentação, eles não sabiam naquela época, né? E aí esses grãos, ao fermentarem, eles produziram uma bebida ali, né? E eles notaram que essa bebida não era, né, só um extrato ali, ele tinha passado por algum processo um pouco diferente. E a partir disso a cerveja foi, né, sendo aprimorada pelos egípcios, depois na Idade Média ali pelos monges, né, foi onde a cerveja acho que sofreu o maior avanço, né, que eles melhoraram as práticas, otimizaram, né, as receitas, né, mas isso tudo antes de saber nada sobre microbiologia, né, ninguém nem sabia o que fazia o milagre da transformação. Não sabiam da existência do micro-organismo em si, né? Exatamente. Nessa época, né? Mas coragem também tomar aquele negócio meio forte, né? Um negócio meio mofando ali, meio estranho. Exatamente. Será que foi necessidade, não? Talvez. Mas eu sei que historicamente teve um papel muito importante do ponto de vista calórico, né? Então, bebida tem bastante calorias ali e serviu como fonte de alimento também, né? Em épocas mais escassas. Que é o mesmo grão, na verdade, que, né, fazia o pão, né? Sim, onde eles usavam como alimento. Até uma questão de asepsia, né? Porque a cerveja, ela tinha uma pureza maior até do que a água, né? Devido aos processos, né? Ela mais segura, né? Não tinha mais potabilidade do que a própria água. Né, por questões de doenças, né? Sim. E também a questão do gosto é muito subjetivo, né? Cada pessoa ela tem um gosto diferente. Eu imagino que para os padrões de sabores da época, não devia ser muito pior, né? Não, eu até vi um vídeo esses dias, tem um youtuber lá que ele reproduz coisas como elas eram feitas. Ele até fez lá o processo de produção do ferro metálico a partir de uma rochinha de hematita, de um dia ele fez a cerveja como era feita antigamente. E é bem engraçado, ele fez todos os jarros de barro e etc, daí depois ficou pronto, ele tomou e falou, não é muito bom não. Porque você não tem como controlar, né? Principalmente a questão de asepsia, né? O que tá fermentando ali, o sabor. Quantos micro-organismos que devem estar presentes ali naquele mosto fermentando, então com certeza não tinha nenhum tipo de controle. Até porque, né, os micro-organismos que são usados hoje, eles passaram por uma evolução genética, assim, uma seleção que é uma das
coisas mais importantes da história da ciência, né? Eu acho que a cerveja, ela é importante para a ciência do mundo, né? Porque várias descobertas que a gente tem, várias... Né, a questão do Louis Pasteur, a escala de pH, tudo isso daí surgiu da necessidade de otimizar o processo cervejeiro. Tecnológicos para a melhoria da cerveja que foram aplicadas em outras coisas também, né? Não era quem que era o cientista que estudou termodinâmica lá e que era um cervejeiro, não era? Carnot? Não sei se era o Carnot. Tinha um cara bem importante para termodinâmica que começou. Quem entende termodinâmica? O Carnot é um dos pais da Primeiro, ele, se não me engano, ele era um cervejeiro. Ele era cervejeiro. Se era paneleiro ou não. Ele teve que estudar as termodinâmicas, ele teve que estudar um negócio que ninguém estudou direito para conseguir fazer o processo melhor. Ele, foi necessidade mesmo. Vou estudar isso aqui porque preciso. Aí, só que eu lembro o nome do homem. Uhum. E era só um hobbyzinho. Era um hobby. Não, o hobby dele era termodinâmica. Né? A parte importante era a cerveja. E agora, o Guilherme falou uma coisa que eu achei interessante, fiquei pensando, né? Até queria perguntar para o Guilherme Bezegato, né? Sobre essa questão do valor nutritivo, né? Que eu escutei alguma vez, não lembro quando, acho muito tempo atrás, dessas cervejas trapistas dos monges, né? Que eles fazem uma cerveja que ela tem um valor calórico muito grande, eles comiam em tigelas, como se fosse uma sopa mesmo. Você saberia sobre essas cervejas aí? É trapista Você me falou antes que você ia ter umas perguntazinhas meio ligadas. Não, essa não é. Essa não é. Essa é só a questão introdutória. É só a introdução. A prova aqui, ó. Não, mas as trapistas, elas são cervejas, assim, bem seletas, né? Pra gente mesmo adquirir uma cerveja trapista aqui, tem que abrir o bolso, né? E elas são... Tem vários estilos, né? Mas, por exemplo, se você pega ali uma triple, né, uma quadruple, eles têm esses nomes lá, né? São cervejas que têm mais de 10% de álcool, elas já vão estar ali na faixa, né, quase do teor alcoólico de um vinho. Então, né? Sim, elas vai muito, muito malte mesmo para produzir elas, né? E o malte tem açúcar, Sim, e aí isso daí calórico. acaba dando a caloria desses estilos de cerveja belga. Eles têm essa, né, tradição de ter essas cervejas bem fortes em relação ao teor alcoólico, né? Não muito em relação ao amargor, mas mais em relação ao... Tem cervejas que são fabricadas aí nos mosteiros ainda, né? Tem. Que o pessoal faz filas quilométricas que eles vendem só de vez em quando e o pessoal vai ter que ir lá no mosteiro mesmo para comprar, né? Tem. São centenárias, né? Tem cervejarias lá na Bélgica, assim, de 1000 anos. E que eles ainda produzem, né, usando as mesmas cepas de leveduras, que eles, né, foram, né, otimizando, trabalhando com ela ao longo do milênio, né, praticamente, e mantém as mesmas tradições antigas. Logicamente, né, fazendo algumas melhorias, né, necessárias, mas com a mesma tradição. E pensando nisso, por que o gosto da cerveja ele vai ser diferente de uma cerveja para outra? Os ingredientes eles são parecidos, o processo de fabricação em geral é relativamente parecido. Eu, por exemplo, acho a cerveja muito amarga, não achei ainda uma cerveja que eu goste, pra falar a verdade. Você gosta, acho que é aquela de... Aquela que tem um fundo de laranja. A Weiss, né? É a única que, assim, não é... Nossa, como eu bebo, mas né? eu bebo uns golinhos daquela. A única que até agora, assim, eu aceito. Cara, isso é muito legal, sabe? É uma das coisas, assim, mais bacanas de quem faz cerveja, porque você consegue produzir uma cerveja pro gosto que você quer. Sem ficar, né, preso a estilos, né? Porque existem listas de estilos. Uma cerveja para ser é considerada uma India Pale Ale. Ela tem que ter isso aqui de amargor, isso aqui de álcool, né? Você pode fazer a cerveja do jeito que você gosta, né? Então, os ingredientes básicos da cerveja sempre vão ser água, malte, lúpulo e levedura, né? O malte é um grão, né, um cereal germinado, que a gente fala, que geralmente vai ser a cevada ou o trigo. A maior parte das cervejas usam cevada, só que a Weiss, por exemplo, ela usa o trigo, né? Ela é mais fraquinha. Isso. Mas, assim, por mais que só use esses 4 ingredientes, tem uma variedade muito grande. Então, o malte ou o próprio trigo, eles podem ter várias variedades desses cereais.
As torras desses cereais podem ser diferentes, né? Então, a cerveja preta, né? Eu até trouxe uma garrafa aqui, né? São as cervejas a Stout, a Porter, por exemplo. Elas são cervejas que usam o grão bem torrado. Então, além de trazer a cor, também vai trazer um sabor meio de café, meio de caramelo, né? E assim vai. Outra coisa muito importante é o lúpulo. Então, o lúpulo, tanto a quantidade quanto a variedade dele, ele pode trazer aromas e sabores, né? Mais frutados, outros mais herbais, né? Então, isso vai variar muito. E a própria levedura, né? A gente tem os dois tipos principais das cervejas, né? Que são a Ale e a Lager, né? Que são leveduras bem diferentes, uma fermenta numa temperatura um pouco mais alta, que são as ales, elas tendem a ser mais frutadas, elas tendem a ter um pouco mais de sabor. E as lagers, né, que são as mais comuns, que a gente encontra nos mercados e tal, elas são cervejas que geralmente são mais transparentes, são mais refrescantes, aquela uma que tem que tomar mais gelada e que eu acho que é essa que você não deve gostar muito. Mas, assim, é uma evolução, né, do gosto. No começo eu também achei amarga. A primeira vez que eu tomei uma IPA, eu falei, meu Deus, que negócio. E hoje, quanto mais amarga, melhor. Até porque ela traz bastante... Essa daqui, por exemplo, né? Essa daqui é uma estilo mais amargo, né? É uma India Pale Ale, né? E aí até uma coisa que a gente vai encontrar nos rótulos, né? É o valor de IBU. IBU, né, vem de International Bitterness Units, que é uma medida do amargor. Né? Então, se vocês encontrarem valores aí maiores do que uns 20, por exemplo, ela já vai começar a ser uma cerveja um pouco mais amarga. 25 essa aqui. Aí, 25, né, é uma stout essa. Agora essa aqui é 50. A partir de uns 70, 80, geralmente a gente não... Eu, pelo menos, não consigo perceber tanta diferença, mas aí já vão ser cervejas bem amargas, né? E é o meu gosto particular. Escuro, Não, nada... O lúpulo não vai dar nada de cor pra cerveja. É tudo do malte. Dá pra fazer uma cerveja super amarga e super clarinha. O amargor é do lúpulo. Do lúpulo, que daí, né, durante o processo da fabricação... você extrai óleos, né, essenciais ali que estão presentes no lúpulo que trazem esse amargor, né, e eles vão continuar na cerveja, né, independente, né, do que vai acontecer depois no processo, fica aquele amargor na cerveja. Eu ia pedir para poder explicar o processo, como é que funciona, só para o pessoal que está assistindo entender melhor como é que você faz uma cerveja, como é que funciona. Vamos lá? Então, algo simples, básico. Assim, sim, a gente tem, basicamente, durante na produção da cerveja, eu acho que daria para resumir em umas 4 etapas. Né? A primeira parte é colocar os grãos, né, do nosso cereal ali, que geralmente é o malte da cevada, e fazer como cozinhar ele, que a gente vai fazer o quê? Extrair o amido que tem ali dentro desse grão, né? Então, esse amido daí se converte em açúcares, principalmente maltose, né? Mas açúcares. E aí, depois dessa etapa, a gente vai para uma etapa que a gente faz a fervura. Tá? Então, a gente aumenta a temperatura, essa fervura ela vai ser adicionada os lúpulos, a gente extrai o amargor ali também, a gente concentra esse açúcar, né, para a gente ter uma concentração maior. Também acontecem outras reações químicas que não vem ao caso de falar aqui, né? E aí depois a gente resfria esse mosto ali para uma faixa de uns 20 graus mais ou menos, e aí a gente inocula o nosso fermento, né, que é a levedura. E aí fica uma semana mais ou menos esse processo para acontecer a fermentação, que é quando a mágica acontece, que é quando, né, os açúcares vão ser transformados em álcool, né, que é o etanol principalmente, e CO2, né, que é o gás que a gente tem ali na cerveja. E aí depois dessa etapa a gente faz a maturação, que daí a gente abaixa essa temperatura mais para a levedura desativar, né? Ela vai lá pro fundo, para a cerveja limpa, né? E aí os sabores terminam de acontecer, a gente pode jogar mais lúpulo para dar o aroma da cerveja, e aí ela vai para a garrafa, né? Ou envasada no barril, seja lá onde for. Então, são essas as etapas básicas aí da produção da cerveja. É só fazer uma sopa de malte, lúpulo, abaixa a temperatura, joga a levedura, deixa ela fermentar. Isso. Não, deixa em garrafa. Não, fermenta. Fermenta um pouco ali. Isso. E aí depois engarrafa. Exatamente. E é nessa aí que pode explodir a garrafa, não pode, não? Pode sim. Em casa, que eu já vi umas histórias. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta pro Guilherme, que uma coisa que aconteceu no laboratório de engenharia lá, né? Que eu sou responsável. Então ficou sem energia enquanto a cerveja estava fermentando, e nós chegamos lá e o laboratório estava todo molhado de cerveja. O que aconteceu? Ela estava fermentando ainda? Estava.
Então provavelmente foi, né, uma fermentação exagerada, né? O fermentador, só para explicar aqui, ele é imaginem um barril plástico mesmo, só que ele é 100% vedado, né, para não ter nem entrada de gás, né? E a saída ela é controlada, né, por meio de um dispositivozinho simples lá que a gente chama de airlock. Então, conforme vai aumentando a pressão ali dentro do barril, né, o CO2, que é o gás que as leveduras vão produzindo, ele vai saindo. Só que se a gente fermenta numa temperatura muito alta, as leveduras vão trabalhar muito rápido, né? Elas vão querer comer aquele açúcar e aquele alimento muito rápido. Então, provavelmente entupir o airlock, que acontece muito isso se a gente... É espuma, isso, né? E o próprio os sólidos que podem ficar ali, isso acontece muito quando o cervejeiro quer aproveitar o máximo do mosto, né? A gente quer encher o máximo. Muito alto, né? A gente não quer deixar muito espaço de ar ali, né? Que é importante. E aí, então, essa levedura, né, fermenta muito rapidamente, entope o airlock, e aí provavelmente o que deve ter acontecido é que a pressão dentro do barril aumentou muito, né? E aí, em algum momento, ele teve que, né, despressurizar. Então, o airlock deve ter saído, ou de alguma forma vazou pela tampa, e aí foi desastre. O recipiente não aguentou a pressão, explodiu. Exatamente. Mas esse recipiente, ele tem um controle de temperatura? Exato. A fermentação ela tem que ser acontecendo a uma temperatura bem controlada, porque essa parte da fermentação ela vai afetar os próprios sabores quanto a presença de outros micro-organismos. É muito difícil que a gente não tenha nada de micro-organismo além da levedura, né, que a gente tem. Então, se a gente fermenta na temperatura correta, a gente favorece que a nossa levedura cresça e evite que outros micro-organismos vão consumir, né, o açúcar e produzir sabores indesejados ali que a gente não gostaria, né? Então, a gente fermenta na temperatura correta para a gente obter um certo perfil ali da cerveja. Normalmente, né? qual que é essa faixa de temperatura? As cervejas ale, elas fermentam a 18 graus, geralmente. E as lager fermentam 10 a 12 graus, mais ou menos. E esse processo caseiro, você acaba, querendo ou não, cultivando outras bactérias, fungos, enfim, né? Outros micro-organismos ali dentro. Então, essa cerveja, ela tem um prazo de validade menor, provavelmente, do que as industrializadas. Tem. De forma geral, né, até eu acho que vale a pena falar uma coisa aqui que não está no script, mas a diferença entre cerveja e chopp, né, isso só existe no Brasil, eu acho, né, o chopp é cerveja, só que ela é não pasteurizada, então uma cerveja fresca. Né? Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não existe diferença entre cerveja e chopp, né, em relação ao processo da produção ali. A única diferença é que a cerveja, para ir para a garrafa e durar mais tempo, ela passa por uma pasteurização, igual do leite, né, para ela poder ter mais tempo de prateleira. Então, as cervejas artesanais, né, ninguém tem um pasteurizador em casa, né? Então, tudo vai depender de qual é o estilo de cerveja. Se for uma cerveja que tem menos álcool e menos lúpulo, aí essa cerveja vai ter um tempo ali que você pode conservar bem menor, 3 meses, talvez, né, seja um tempo legal. Agora, se você produz uma cerveja com mais álcool e mais lúpulo, aí ela dura mais, 6 meses, 1 ano. Então, são conservantes naturais. O lúpulo, então, além de dar o gostinho, ele ainda aumenta o tempo de vida útil da cerveja. Uhum. Você pega uma Russian Imperial Stout, por exemplo, que é um estilo, né, também muito particular, assim, que vai ter uns 10% de álcool, essa cerveja nem perde. Quanto mais tempo você deixar ela parada, né, mais os sabores podem evoluir nela ali, mesmo sem nenhum processo de pasteurização, só porque tem mais álcool, né? O whisky ele vai melhorando. Vai melhorando com o tempo. Inclusive, dá para fazer, muitos desses estilos, eles podem ser maturados em barris de carvalho, por exemplo, onde já foi feito whisky e tal, que vai trazer até um sabor adicional para essa cerveja. E a pasteurização em si, ela tira o gosto? Ela altera o gosto? Alguma coisa assim, para quem bebe antes e depois, dá para perceber alguma diferença? Olha, eu acho que não dá diferença nenhuma, né? Talvez sommeliers consigam perceber, né? Mas a princípio não é para acontecer nada, né? Porque o processo da pasteurização, né, é só aquele rápido aquecimento para desativar todos os micro-organismos, né? E rapidamente resfriar, assim como acontece no leite. Então, para pessoas normais, não vai dar diferença nenhuma. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta que vocês têm? Que eu tenho outras aqui. Com relação... A gente teve já um episódio mais voltado para essa parte de mudanças climáticas, né? E a gente tentar pensar em maneiras de tentar ajudar um pouco
a reduzir essa quantidade de, né, poluição que a gente gera, né? E a cerveja, ela tem um fator interessante, né, relacionado a isso, né? A gente consegue usar o bagaço para algumas limpezas. O Pedro que consegue explicar um pouco melhor sobre isso pra gente, Pedro. Exato. Então, a produção de cerveja, como qualquer tipo de produção, seja industrial ou caseira, ela sempre vai trazer o que a gente chama de resíduo, né? Então, qualquer processo de transformação na matéria, a gente nunca vai conseguir 100% do produto e sem nada, né? Nada mais. Sempre vai ter sobras, né? Essas sobras a gente chama de resíduos. No caso de cerveja, o Guilherme até pode explicar, né? A questão do bagaço do malte, né? Eu vou perguntar para o Guilherme ali, o que você faz com o bagaço que sobra da sua produção artesanal? Vai pro ralo. Vai pro ralo. Não, essa parte, né, do grão, ele pode ser aproveitado para alimentação animal, né? Meu pai, Deus, tem uma chácara lá, né? Tem o pessoal que mora lá e eles têm alguns animais ali, galinhas e tal, e isso aí a gente acaba não perdendo, né? Dá para fazer provavelmente compostagem também, é super né? interessante. Mas também é usado para parte de trato animal. E, inclusive tem outro resíduo também, que é o próprio resíduo da levedura, que dá muito resíduo. Lógico, nas cervejarias, né, eles costumam reaproveitar várias vezes, né, o mesmo fermento, mas como ela se multiplica, isso vai crescendo absurdamente. E chega uma hora que não dá para usar mais, né, depois de várias gerações ali, porque ela já vai sofrendo alguma mudança genética e tal. Mutação. Então, a levedura também é muito nutritiva e um dos usos, né, do resíduo da levedura é também para o trato animal. Mas precisa matar elas antes? Aquecer elas, alguma coisa? Pasteurizar? Acho que só a desidratação. Só a desidratação. Isso é um Secagem, detalhe né, que eu não já é tenho suficiente. muito conhecimento. Acho que só a desidratação dela, ela já vai sofrer, né, a desativação ali e aí ela já... Funciona. Um dos possíveis usos, então, pro bagaço, então, do malte, que é o que sobra da como que se chama o nome do processo? Eu esqueci o nome. Braçagem? Não. Da primeira etapa, quando você coloca o cozinha malte, ela. quando você cozinha, mosturação, né? Eu tinha esquecido o ou nome. sacarificação. Mosturação, então, o bagaço ali, o malte, a gente está interessado na parte líquida, né? Isso. E aquela parte sólida é a grande quantidade, acho que 80% do resíduo é o bagaço. É o bagaço. Uma das possibilidades, né, que o meu grupo de pesquisa, né, o nosso grupo de pesquisa estudou, é a aplicação disso para tratamento de efluentes da indústria. Então, o bagaço, ele tem algumas propriedades, assim, ele é rico em fibras e proteínas, né? E tem um material poroso. E a gente pode usar ele para remover materiais indesejados de outros efluentes industriais. Então, por exemplo, a gente pode usar esse bagaço para remover metais pesados, remover corantes, medicamentos que estão ainda em correntes de água, né? Então, é um uso bem interessante. Então, a gente, em laboratório, já percebeu que é possível Ele é tipo usar um isso carvão daí. ativado lá. Exatamente. Então, ele é um material que a gente chama de adsorvente, que ele é capaz de retirar, por exemplo, de líquidos poluentes, né? Como eu falei, metais pesados, corantes, né? Então, ele tem essa propriedade. O problema, por exemplo, do carvão ativado é que ele é muito caro. E o bagaço de malte, ele é uma sobra da indústria, né? Então a gente tentar agregar um valor para esse material. Eu vi o pessoal usando isso aí nas farmácias para quando a pessoa, acho que se intoxica com alguma coisa, eles dão um carvão ativado para a pessoa tomar. Sim. E não daria pra colocar bagaço de cerveja, então? É uma possibilidade. Lógico, tem que ter estudos, mas ele é capaz de Porque remover. é só um grão, na verdade, só um grão isso aí. Não Sim, daria pra usar. O que acontece é que esses materiais naturais, geralmente eles têm um poder, uma capacidade um pouco menor do que materiais adsorventes mais trabalhados, como é o carvão ativado, Sim. né? E outros até que o Guilherme trabalha, né? Com materiais mais avançados, né? A diferença é que esses materiais são caros. E o bagaço do malte é um resíduo, é algo que seria jogado fora. Você paga pra descartar. Né? Exato. Então, ao invés de você ter um problema ambiental jogando o bagaço fora, você consegue usar isso para resolver um segundo problema ambiental. Exato, né? Então... Pedro, agora é minha vez. a vingança, né? A vingança. Mas, não sei se você viu alguma coisa, mas acredito que tenha, né? Tem como transformar o bagaço do malte, por ele ser um material que tem muito carbono, também num carvão, não tem? Tem, você pode. Só que daí você estaria
tendo um processo mais caro. Uhum. Porque a gente já fez estudos que apenas secando o bagaço de malte, ele já consegue remover diversos tipos de poluentes, né? Uhum. A gente testou especificamente com corantes, né? Uhum. Que é um material bem chato de ser tratado, né? Uhum. Ele é o que a gente chama de recalcitrante, aquele material que quando tá no efluente industrial é difícil de quebrar ele, né? Ele é difícil de remover. Então, apenas secando o bagaço de malte, você já poderia remover, né? Alguns materiais poluentes. E poderia ser preparado um carvão também. Só que aí vai ter todo o custo térmico de energia, né? Aí você aumenta a capacidade de remoção. Daí a gente tem que ver se vale a pena financeiramente ou não. E uma outra pergunta aí, levedura também pode ser usado provavelmente para fazer adsorção, né? Para fazer esse processo, já viu? Acredito que o próprio resíduo da levedura, né? Provavelmente. Eu já não posso falar se é eficiente ou não, né? Mas aí teria que fazer um teste, eu acredito que sim. A levedura talvez teria que ser um resíduo mais biológico mesmo, uma matéria mais orgânica. Um corante, ele vai ser uma coisa mais sintética e talvez não daria tão certo. Talvez a levedura morre por conta do corante. Não, mas Ela já tá... ela já seca estaria mesmo. morta. Isso, ela seca mesmo. Então, essa é a vantagem do processo. Não para ela ele já fazer um tá- processo Sim. biológico, ele mas já ela tá- absorver mesmo. Já tá morto, Uhum. já tá Isso. morto o micro-organismo. aham. Coitadinha. Mas peraí, esse corante aí, se ele só for absorvido, você não vai estar só segurando ele em outro lugar? Exato, então, a gente Entendi. tá tirando o poluente de uma fase líquida aí Do e, rio lá, alguma e coisa? passando pro sólido. É aquilo, não existe nenhum processo perfeito. Ah, O que a gente faz, a gente diminui um pouco o impacto ambiental. entendi. Que o prejuízo, vamos dizer assim, do corante ou do metal pesado caindo no rio é pior do que tá ele retido num volume menor. É Só só a que- usina nuclear lá com os tambor. É melhor estar no tambor do que no Exato, no vento, né? Exato, ele está concentrado num ali. volume pequeno. Tem impacto ambiental? Tem. Só Né? que Até é como eu menor. tava conversando com a Beth esses dias, né? A gente, por existir, a gente Já causa deve- impacto ambiental. O que a gente tenta fazer é minimizar um pouquinho esse impacto, né? Ah, entendi. Porque a gente estava conversando realmente sobre isso, que não existe atividade humana sem impacto ambiental. Respirar, a gente já está liberando gases, né? Então, tudo vai gerar impacto, mas você conseguir armazenar isso é melhor do que realmente ir para um rio, ir para um lençol freático, para um aquífero, né? E a nível industrial, a gente consegue trabalhar alguma coisa nesse sentido? Consegue, então a gente pode utilizar o bagaço, como a gente está falando, o bagaço do malte, entre outros materiais que seriam sobras, assim, de processos, para tentar remover poluentes. E daí entra a questão da engenharia. Então a gente faz em laboratório estudos para ver se o material ele é capaz de remover, e depois a gente vai ter que entrar naquela parte que eu gosto muito, né? Que são os cálculos, né? Calcular, dimensionar equipamento e calcular gasto energético para fazer tudo isso daí. Mas a gente pode aplicar isso à indústria, sim. E você falou de adsorção. Seria legal a gente falar sobre a diferença, porque as pessoas, talvez falando rapidamente, pensem que é absorção, mas não é absorção. Não, com adsorção D. é diferente de absorção. Quando a gente fala em absorção, é quando o material ele consegue remover o material e ele vai, como posso explicar de uma maneira mais simples, ele vai dentro do material. Exato. A adsorção ela é um fenômeno de superfície. Ela fica aderida na superfície do material, seja por forças físicas ou químicas, né? Talvez tenha alguns grupos químicos, né? Isso aí os Guilhermes entendem mais a parte química, né? Interações moleculares, mas é um fenômeno que fica na superfície do material. Então, por isso que as fibras são boas, né? Porque se fosse um material muito compacto, a superfície é pequena. E quando você tem um material mais fibroso, Exato. você... Quanto maior a superfície, via de regra, maior a capacidade de absorção. Interessante. A gente tenta, por isso que o material, por exemplo, moído, um dos processos que a gente faz, por exemplo, faria para aplicar industrialmente, o bagaço de malte é moer ele. Só pelo fato de moer, a gente aumenta a área. Se aumenta a área, consegue reter mais poluentes. E depois tem que filtrar aquilo de alguma maneira antes Exato. de liberar Exato. aquela... Na verdade, como o Israel falou, a gente está, na verdade, transferindo um problema De um lado pro outro. para outro problema. Aham. Só que esse problema aí, ele é acumulado no material sólido, melhor. a gente consegue compactar num volume menor, né? Até porque, às vezes, empresas, principalmente
a parte dos corantes vão ser principalmente empresas de tecidos, Exato, né? a indústria têxtil. E eles são dos piores tipos de poluente que tem na indústria têxtil. E aí eles têm aquelas lagoas, eles poderiam fazer esse processo antes de liberar aquela água para fazer uma nova... Exato, na verdade eles deveriam, né? Existem questões legais, né, que nem sempre são respeitadas, né? Mas essa parte da absorção ela entraria então como uma das etapas finais em todo o ciclo de tratamento daí. Então, ó, quem tem uma indústria têxtil ou conhece alguém, conversa com o professor Pedro, ele consegue ajudar nessa parte Exato. aí, né? Que legal. E do ponto de vista industrial, vocês têm ideia do que esse resíduo de fato é feito? Uma das possibilidades é a absorção, né? Uhum. Tratamento de efluentes, mas na prática, vocês sabem o que uma grande empresa, indústria? Boa pergunta, hein? Isso eu Acho não que vai ter sei que fazer também um o corte depois. Mas eu acho que... Alimentação, é será? a alimentação animal, acredito eu. Tanto o malte quanto a levedura. Uhum. Mas eu acho. Segredo industrial. Aí. Segredo. Não é nem no produto, não é no resíduo. Mas ela né, produz um cheiro ruim, mas do próprio resíduo da lavagem dos tanques, o que vai sobrando ali que não dá para remover, né? Mas acredito que a parte sólida deve ir para isso aí, ou quem sabe alguma empresa de tratamento de resíduos deve fazer compostagem, né? Que lá em Toledo tem a Compostec também, então eles devem fazer alguma coisa nesse sentido. Provável que seja compostagem, reciclagem energética também, né? Isso, eles Dependendo fazem um pouco da... Queima, né? Traduzindo, queima. Queima, passa pela turbina e gera energia elétrica, né? É uma das possibilidades também. E o Guilherme falou sobre produção industrial aí. Qual que você acha que é a principal diferença entre a cerveja artesanal e a cerveja, como você citou, a empresa ali, uma grande indústria? Qual que é porque o gosto é muito diferente, né? Uma cerveja artesanal É outra coisa. muito melhor. É como se fosse outro produto, Outro né? produto. É outro produto. O que você atribui essa diferença? É uma boa pergunta também, Pedro. Você tá afiado hoje. Geralmente a gente considera artesanal, né, as cervejas que não são lagers, né, vamos dizer assim, né, cerveja normal lá que a gente vê Pilsen, né, ou lager, a gente geralmente fala que é a cerveja comum, né, e às vezes, por exemplo, a gente vê uma garrafa dessa daqui, às vezes a gente fala, é uma cerveja artesanal, mas não necessariamente, talvez é uma cervejaria de médio porte ali, que não é mais um processo necessariamente artesanal, já é, né, uma linha... Indústria mesmo. Uma indústria industrial. Mas a gente costuma dizer que é artesanal por ela não ser a cerveja lager convencional, né? Então, acho que a maior diferença, né, é a questão do próprio público que ela quer atrair, né? Tem pessoas que eu acho que querem tomar em maior quantidade, não necessariamente a qualidade, né? E aí o custo, né, de uma cerveja lager costuma ser bem mais baixo, né? Agora, quando a gente vai para as cervejas que a gente chama de artesanais, mas não necessariamente são vários outros estilos, né? E obviamente vai ficar mais caro porque a gente gasta muito mais ingredientes, vai muito, muito mais lúpulo, que deixa a cerveja muito mais cara. O malte, né, já não é o malte, o Pilsen, né, comum que a gente utiliza para fazer a cerveja lager, né? Então a gente pode ter maltes mais torrados que vão ser mais caros, ou outras variedades de malte mais caras que vão deixar essa cerveja, então, mais cara. E aí, por exemplo, uma cerveja dessa aqui, ela já vai custar 15, 20, 25, 30, ou seja, é o limite, né? Depende o estilo que a gente tá falando. Enquanto uma garrafinha de uma cerveja normal, lager, dessa aqui vai custar R$6 mais ou menos, né? Então a diferença é o material mesmo, a matéria-prima. Todos os ingredientes são usados e o próprio público, né, que ela quer atrair, né? Aqui geralmente é quem tá, né, focando um pouco mais na qualidade, né, que gosta de apreciar mais porque ela tem um sabor muito diferente, né? Então é questão do público mesmo que muda em função do gosto, né? Você falou essa questão de Pilsen Lager. Então a gente vem sendo enganado há muito tempo, né? A maioria das cervejas comerciais ali, Brahma, Antártica, tem até lá na garrafinha, no âmbar lá, gravado Pilsen. Mas na verdade elas são lager, né? A maioria delas, né? É que é o estilo, né? Basicamente a gente tem as lagers,
as ales, né? E tem as cervejas belgas ali, que a gente fala que elas podem ser com fermentação espontânea. Então, esses seriam os 3 grandes grupos principais de classificação. E aí a Pilsen tá dentro das lagers ali, né? Mas se a gente for ver bem no estilo o que é o Pilsen mesmo, ela não se encaixa muito bem, né? Que ficou ali, né? Uma tradição brasileira, para aquilo ali, mas o estilo mesmo é o lager, né? Porque usa uma levedura específica, né? Que é a Saccharomyces pastorianus, que é a de produção desse estilo. Mas o correto mesmo seria falar lager, né? Que vai ser um sinônimo aqui no Brasil, vamos dizer assim. Eu tenho uma pergunta. Sim. Opa! Comercialmente, há um tempo atrás, se popularizou, inclusive, a história do puro malte. Eu queria que você falasse sobre o que é puro malte. Existia uma lenda também, não sei se é lenda ou verdade, de que as cervejas comerciais, elas eram feitas de milho, enquanto que as cervejas de verdade eram feitas de cevada. Essa pergunta é muito boa, Edgar. Porque isso daí entra até tava no roteirinho aqui, né, para falar sobre os mitos da cerveja. Eu acho que esse daí é um dos maiores mitos, né? O fato dela ser puro malte não significa de forma nenhuma qualidade. Porque, veja, que a gente pode adicionar outros cereais, por exemplo, aqui na Stout é muito comum colocar aveia, porque ela libera umas outras proteínas que ajudam na retenção da espuma. A Stout geralmente tem uma espuminha bem fininha e tal. Então, ela não é puro malte, mas é uma cerveja, né, sensacional. Então, não tem nenhuma relação com isso. A questão ali do puro malte é porque tinha muitas cervejarias adicionando açúcares de outras fontes, né? Em vez de usar a cevada, que é mais caro, você usa milho, porque também tem amido, né? E aí você tem bastante fonte, né, de açúcar vindo do milho. Mas não significa que a cerveja é ruim, que vai fazer mal, não vai influenciar nada, né? O fato dela ter milho, arroz também, a Budweiser, ela tem arroz na receita dela. Faz parte daquilo. Tem gente que gosta e é o estilo dela. Então ela não é puro malte, mas é uma cerveja, né? Um pouco melhor. Tem aveia aqui. Isso, é bem comum ter aveia. Então essa questão do puro malte é um mito, é uma lenda. Ser puro malte não significa... Ser puro malte pode ser ruim, né? Exatamente. Ela pode ser puro malte e ser bem ruim, inclusive. Mas o marqueteiro é muito bom. Mas o marqueteiro é bom. Mas seria mais por essa questão, né? De ter o açúcar ali vindo de outras fontes. Mas não tem nada a ver. A gente pode adicionar vários outros, né, insumos ali que podem trazer um sabor, né? Uma complexidade muito boa na cerveja com açúcar de uma outras receita fontes. diferente. É uma receita diferente. Talvez dar uma característica diferente que pode ser interessante, Exato. Né? Uhum. Isso é a mesma coisa pro whisky, né? Então a gente fala também muito de puro malte, né? Do whisky ele é feito de cevada também, né? De malte de cevada. Aí, por exemplo, o nosso querido Jack Daniels, que é americano, né? Ele é feito com milho, né? E muita gente gosta. Exato. Né? E daí, na verdade, por lei, ele é chamado de bourbon, não pode nem ser chamado whisky. Porque não é feito de malte de cevada, né? Exatamente. Na verdade, um ingrediente em si vai ser bem subjetivo, né? Dependendo do gosto da pessoa e dependendo também da qualidade com que aquele processo for feito, pode ser muito, muito bom ou muito, muito ruim, né? Exato. E a cerveja, né, além dos grãos, né, como foi a pergunta do Edgar aqui, o processo da cerveja, né, apesar de existir lá a lei da pureza alemã lá, né, mas isso daí vale muito mais. Como você diz mesmo, Guilherme? Reingesbolt. Uma coisa assim. Mas não tem regras, né, para ser considerado uma cerveja. Inclusive, existem muitos estilos que vão outros ingredientes, né, naturalmente ali na receita. Então, tem cervejas com adição de café, cerveja com adição de frutas, cerveja com adição de, por exemplo, o pessoal coloca cavacos de madeira, por exemplo, carvalho e tal, para extrair. Então, tem muita variedade, são muitos estilos, isso, né? Quando não é adulterado, né? Você já viram adulteração de cerveja? Já ouvi falar, né? Tem umas histórias feias. Eu não tomei ainda, né? Espero não ter que tomar. Não que você saiba, né? Não que eu saiba, mas né? Tem. Mas deve ter, sim. É um problema grande esse negócio aí. Eles pegam essas garrafas assim e tal, eles refaz tudo, eles abrem o negócio, colocam uma mais barata ali, refaz o rótulo inteiro, faz uma doideira. Bem triste, assim, de vez. Uma própria diluição, né? Já aumentaria o lucro absurdamente. Uma própria diluição, assim. Aqueles negócios clandestinos, assim, tal, é bem problemático, assim.
Aí você compra um negócio, acha que é ruim e é adulterado só. É adulterado. E no Brasil, a gente está bem servido de cervejarias? Como que tá o cenário? Olha, na parte de cerveja, assim, vamos dizer, artesanal mesmo, né, feita ali por pequenas cervejarias, eu diria que a gente tem muita cervejaria pequena e boa, sabe? Vão ser mercados um pouco mais locais, né, cidades menores, né, aqui em Dois Vizinhos a gente, por exemplo, não tem muitas, né, mas você vai para uma cidade um pouco maior, já vai ter algumas microcervejarias que servem localmente ali a cidade, né, e às vezes a região, com altíssima qualidade, né, na produção. E a gente tem algumas cervejarias aí que, né, já seriam médias, talvez a gente poderia considerar, que vendem para o Brasil todo e com uma qualidade, assim, excepcional. E dentro dos artesanais mesmo, né, é muito comum aqui no Brasil, a gente tem as confrarias, né, a gente chama de conservas, que são as confrarias dos cervejeiros artesanais. E elas têm contribuído muito também para melhorar a qualidade da cerveja dos próprios dos paneleiros, né? Que são os cervejeiros artesanais ali, né? Porque o pessoal, né, vai trocando ideias, vai melhorando processos, né? Achando, às vezes, né, melhores fornecedores, melhores ingredientes. Então, isso tem contribuído também bastante para melhorar a qualidade da própria cerveja dos paneleiros, né? Mas também de cervejarias, eu diria que a gente está muito bem servido, sim. Que legal. E me diz uma coisa, o que a gente precisaria se eu quisesse iniciar um hobby aí de paneleiro hoje? O que eu preciso ter? Tá. A gente precisa, assim, um conjunto ali de panelas. Ela pode ser tanto uma panela elétrica, né, com uma resistência, mas também você pode usar um fogareiro, né, que é onde você vai fazer o processo ali de cozinhar o malte, né, que é a mostura, depois você vai usar para ferver, né, ali daí dentro vai ter que ter um cesto, né, onde você vai colocar o malte e tal. Você precisa de uma geladeira específica para aquilo que você vai usar ali, com um controladorzinho de temperatura, que, né, é bem comum de achar aí nos Mercado Livre, Shopee da vida. Os termostatos, né? Os simplesinho, termostato. Uhum. E o fermentador, né, que é onde vai o mosto ali para acontecer a fermentação, né? Acho que seria um kit mais lógico. Precisa de muitas outras pecinhas menores, né? Aqui a gente tem, eu trouxe, né, um densímetro, né, que a gente usa para medir a densidade do mosto antes de fermentar e também depois para a gente medir o teor alcoólico, né? Então, assim, tem outras pecinhas menores, né, que senão eu acho que para detalhar tudo eu vou demorar muito, mas basicamente seria isso, né? A panela ali, o cesto onde a gente vai colocar o malte, fazer a mostura e a fervura, né? O fermentador e a geladeira, assim, que seriam as coisas maiores. Quem for começar ali com materiais mais simples, eu diria que gastaria pelo menos uns R$3.000, mais ou menos, para comprar, né, esse kitzinho. Agora, se já for para uma panela elétrica, para alguns materiais melhores, aí eu acho que já sobe para uns R$5.000, R$6.000 ali para fazer um kitzinho básico. Né? Mas para quem gosta, para quem tem isso também como hobby, não vai se pagar. Isso eu acho difícil pro resto da vida, né? Pra se pagar. Mas é uma coisa que a gente faz por prazer, né? Por gosto mesmo. A gente poder fazer a nossa própria cerveja, né? Atender os nossos gostos e que às vezes a gente também, né, não consegue achar uma cerveja que, né, seja exatamente o que a gente agrade, gosta, né? Ou às vezes até o próprio mercado não oferece, né, sempre aqueles estilos. Então, é uma coisa que a gente faz por gosto, por hobby mesmo. Sim. E você trouxe mais um equipamento, né? Podia explicar, por favor? Também. Então, são duas formas, né? Focar nas câmeras, né? O densímetro, né? E esse daqui é o refratômetro, né? São duas formas diferentes que a gente tem de medir os açúcares no que a gente chama de mosto, né? Que é o caldo ali que vai, né, ter todos os ingredientes e principalmente o açúcar antes da fermentação. Esse daqui a gente mede o que a gente chama de graus Brix, né, que é o quanto que a gente tem de açúcar no mosto, né? Então a gente mede antes e depois da fermentação. E esse daqui a gente, né, coloca dentro de uma proveta, né, um tubo de vidro que a gente coloca o líquido dentro e deixa aqui, e a gente consegue ler qual que é a densidade da cerveja.
né? Então, a água pura ela tem uma densidade de 1000 aqui, né? E quando a gente tem bastante açúcar, essa densidade vai ser maior, né? Depois que as leveduras consomem esse açúcar, vira CO2, a densidade diminui. Então, sabendo quanto que a gente tinha de açúcar antes e depois a gente consegue saber o quanto de álcool foi produzido na cerveja. Então, são só duas formas diferentes, né, de medir o que a gente chama da quantidade de açúcares, né, a densidade do nosso mosto. E qual a quantidade de álcool, assim, teor alcoólico em média? Ele pode variar de quanto até quanto? Na legislação, para ser considerado uma cerveja mesmo, é a partir de 2%. Mas eu particularmente, nunca vi uma cerveja só com 2%, né? Geralmente, as cervejas mais comerciais, né, elas vão ter uns 4% as cervejas lager, né? E aí ela vai variar muito em função do estilo. Na média, eu diria que ficaria num 5%, né? Mas 5, 5,5, 4, 7. Isso. Uma IPA ali, ela já vai estar um pouquinho maior, de 6 a 7, né? Uma Imperial Stout, ela vai estar perto de uns 10, uma Triple também perto de uns 10, então tudo depende do estilo, mas na média uns 5%. E a cerveja sem álcool? O processo de produção dela, né? Eu tava perguntando, como é que você faz sem álcool o negócio? Vai fermentar, vai... Né? Esse é um outro avanço que foi proporcionado graças, né, ao avanço da ciência, né? Não tem como a gente produzir uma cerveja sem gerar álcool, né? Porque é a própria concepção dela, né? Uhum. Então, cepas de levedura que produzem menos álcool, né? Então, o desenvolvimento, né, da própria parte, né, biotecnológica mesmo ali, né, que proporcionou leveduras que geram menos álcool, mas são processos mais de engenharia. Um processo chamado de osmose reversa, que, né, a gente filtra, vamos dizer assim, a cerveja, a parte, né, dos sólidos, dissolvidos e tal, e aí depois dilui isso em água novamente. É um jeito de fazer a cerveja sem álcool, né? Então, o álcool e a água inicial, eles saem, né? A gente retém os sabores, etc. E depois dissolve isso em água de novo. Ou dá para fazer um processo que a gente chama de destilação, né? Que é um processo de separação ali de misturas, mas como a gente não pode aquecer a cerveja, senão a gente vai perder todas as propriedades, ele é feito sob vácuo, né? Então, a gente não precisa ter uma temperatura alta para fazer essa destilação, né? Destilação a vácuo. Então, são processos que não são, assim, muito baratos. Mas, né, o avanço, né, principalmente da engenharia e dos processos biotecnológicos que proporcionaram a gente conseguir ter a cerveja sem álcool. E é eficiente? Ele fica 0,0 ou sobra um pouquinho de álcool? Tem das duas categorias. Provavelmente a de osmose reversa, ela fica com 0% de álcool. Tem que até ver no rótulo. Tem algumas que são 0% mesmo, e tem outras que eles falam sem álcool, mas ela pode ter até 0,5%, se eu não me engano, que é a legislação. Então depende do processo mesmo que é feito, né, a remoção do álcool, mas existem as 0 mesmo e também tem as baixos teores alcoólicos. Porque às vezes você vê, né? Eu não tô bebendo álcool, então às vezes se eu ver o rótulo, já tem aquele 0, alguma coisinha, aí eu já penso, não, esse não posso beber. 0,0 com um asteriscozinho. Você lê nas letras pequenas, pode conter um pouquinho de álcool. Que eu, por exemplo, vou mais no vinho, né, que acaba sendo quase que um suco de uva, porque é sem álcool. Então você já vai pro suco de uva direto, que é mais fácil e garantido. Sim. Mais alguma pergunta aí vocês têm? Manda ver. Pode perguntar. Então, eu ia perguntar assim, quando vocês fazem cerveja em casa, vocês acreditam mesmo no processo ou vocês dão aquela rezada, tipo assim, torcendo que o negócio vai dar certo? Como é que vocês funcionam ali? Vocês fazem e confiam no processo ou você reza ali um pouquinho? Os dois. Não, principalmente a gente confia no processo, né? Porque como por trás de todos os passos da fabricação da cerveja tem muita ciência envolvida, né? Então, se a gente vê que a gente fez tudo direitinho, né, a gente confia no processo. Mas, né, principalmente na parte da fermentação, né, a gente tem uma oraçãozinha ali para rezar que não tenha nenhuma contaminação, que a gente tenha lavado muito bem o fermentador, que na hora de transferir o mosto, né, da panela pro fermentador, a gente não deixou, né, de alguma forma contaminar. Então, a gente dá uma torcidinha, assim, uma rezadinha, mas a gente confia bastante, mais é a confiança no processo. Tem um embasamento científico, né? E até a gente brinca, né, com a questão do micro-organismo, né? Eu, como engenheiro químico, né, e acho que outros também, os processos químicos e físicos, eles são
é mais fáceis de controlar, né? Bem Quando tem definido. micro-organismo, a gente brinca, né? Vai da psicologia, né? O micro-organismo está num dia bom também, né? Acaba tendo uma variabilidade maior, né? Por trabalhar com micro-organismos, né? Sim, sim. Sempre dá, né? Sim. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Podem fazer outras perguntas aqui. Tá, eu li que tem uma cerveja que ela estava sendo anunciada como uma cerveja produzida com alguma coisa que veio do espaço, cerveja espacial, eu não sei o nome que ela tinha, mas alguma tecnologia que usava alguma coisa que foi para o espaço e voltou. Você sabe alguma coisa sobre isso? É que tem alguns estudos que têm sido feitos para analisar, né, como que, né, um cereal, por exemplo, cresceria em outras condições de, né, gravidade ou de composição da atmosfera, e etc, né? Então foram produzidos alguns ingredientes no espaço mesmo e depois foram usados para fazer uma cerveja aqui, né? A cerveja mais cara do mundo. A cerveja mais cara do mundo, né? Estão inventando, né? um pouquinho ali, mas é pelo bem da ciência. Isso gera um marketing, né? Um marketing. Porque às vezes pode ser que foi usado ali uma quantidade super pequena daquele produto, que no final da receita nem dá aquela diferença, mas o marketing realmente aumenta o preço, né? Com certeza. Uhum. Agora falando aí essa questão de marketing, né? Teve uma época que teve uma febre sobre a questão de utilização de partes femininas para a produção de cerveja aí. Se o Guilherme puder falar um pouquinho sobre isso. Qualquer coisa corta depois, né? Se não for muito, mais sobre isso. Se não for muito que a próprio. História, assim, a mulher lá da gringa, né, dos Estados Unidos, ela pegou os micro-organismos que vivem lá em certas partes. Regiões pubianas ali. E aí isolaram, pelo menos essa é a história, né? Se é verdade, eu não sei. Aí isolaram esses micro-organismos, pegaram esses micro-organismos isoladinhos, de tudo bonitinho, e usaram pra fazer uma fermentação. Porque daí ele consome açúcar e tudo mais. Aí ela vende a garrafa e fala, tem o site do Serginho, você pega na internet e tem o site. Cara, essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa é nova. E é um negócio caro, e o pessoal tá comprando pelo jeito, porque tá lá a micro-organismos selecionados numa... Uma cerveja cara e uma contaminação misteriosa. Daí fizeram essa doideira aí. Tá dando dinheiro pelo jeito, né? Então, não sei se foi tão isso é ruim, marketing. Isso é marketing. Porque do ponto de vista prático não ia alterar tanta a qualidade de cerveja, né? Olha, vai fazer vai tirar a bactéria depois, os micro-organismos. Porque pela história, né, da própria seleção das cepas de levedura que a gente tem, né, para elas serem, né, cada vez mais específicas para produzir, né, certo Mas quem compra esse produto ali. não tá procurando. Eu acho que não é coisa. Ser exótico mesmo, né? Bem exótico. A gente tem uma biotecnologia milenar para produzir a cerveja e o pessoal fez essa daí é boa do marketing. Porque o negócio da levedura, na verdade, elas vão sendo selecionadas, como você falou. E as empresas, elas vão tendo banco de leveduras. Então, a levedura específica para esse tipo de cerveja, específica para o vinho, específica para o pão, enfim, elas vão se especializando porque a gente vai selecionando elas. Se você usa um negócio que não é nada especializado, a eficiência vai ser baixa. Vai diminuir o álcool, provavelmente. A eficiência vai ser baixa, vai produzir vários sabores. Sabores indesejáveis, né? Ou desejáveis. Ou Não sei. Então tem essas histórias aí. Nem dá ideia, Israel. Não. Essa é boa, essa é nova, eu não tinha ouvido falar. Sim. Depois eu mando o site, mas tem o site certinho, bonitinho lá, os preços. Quanto será que consegue produzir? Mas só usava essa fonte de micro-organismos, não tinha porque daí levedura. depois que isola, você faz em laboratório, fica replicando lá, né? Daí tá pronto. Então é uma única extração. Uma única extração, provavelmente. De qualquer forma, mostra que vários tipos de micro-organismos diferentes podem fazer o processo da fabricação de cerveja. Mas, será que é só esse tipo de organismo? Eu acho que provavelmente foi pimentinha um pouquinho. Eu acho que deve ser a Saccharomyces e eles devem colocar um pouquinho ali da outra. Ou talvez nem colocarem, né? Vai saber, né? Só pra fazer marketing, né? Também, né? Tem essa também, mas... É provável que tenha a levedura original, que é eficiente, e esse aí seja só pra dizer que tem. Porque senão ela não vai fermentar, provavelmente. Não, acho que É só aquela pimentinha, né? Só o toque final. Do ponto de vista ali biológico, a Beth talvez até possa falar alguma coisa melhor, mas a gente não consegue nem garantir que o resultado dessa fermentação vai ser de produtos que sejam realmente
viáveis para você consumir, talvez depois até gere alguma coisa tóxica. Sim, porque não é a especialidade dessa levedura, desse micro-organismo que ela isolou fazer isso. A gente nem sabe se é uma... Ela né, pode metabolizar alguma substância tóxica, Você nem sabe ou que às que vezes pode dar uma organismo dor que de ela tá cabeça, usando. alguma coisa que... Outra coisa diferente. Né? Porque nem sabe, talvez ela tenha caracterizado, né, o tipo de micro-organismo que ela isolou, mas tem sim a chance de produzir uma coisa tóxica, de produzir algo que não é cerveja. Por isso que eu acho que ela deve usar a levedura e colocar isso aí... É só uma pimentinha, não só pra dizer que tem. Pode ser também, né? Mas tem fungo também que faz isso, então? Que faz fermentação? Os fungos para fazer cerveja também? A levedura Na verdade, a levedura é um É um fungo, fungo, né? não é bactéria, não? Não, é Não, um fungo. fungo unicelular. Achei que era bactéria, sei lá, sei. Só que A Saccharomyces. já é muito selecionado já, Sim, né? sim. Eu não sei se o pessoal arrisca misturar algum outro fungo que seja de uma outra característica, porque já é muito bem estabelecido já, né? Eu acho que é mais a Saccharomyces mesmo. Essa camisa. E isso é um processo bem interessante, porque até eu visitei algumas fábricas de espumante lá para a Espanha, e eles têm... Isso é um segredo industrial, eles não vendem, eles não compartilham, eles não emprestam, né? Porque é isso que vai garantir que o espumante seja de tal maneira, né? Por mais que, claro, a qualidade da uva que eles usam também influencia bastante, a qualidade do malte, do lúpulo, mas o micro-organismo que é o grande responsável por todo o processo. Sim. A gente vê até, por exemplo, fabricação de queijos, né? Aqueles queijos franceses, né? Ele é produzido com um micro-organismo de uma caverna bem específica lá, né? Que vai dar... E se você tira... Por isso que tem aquele registro de origem, né? Se você tira da região onde é produzido, por mais que você use a mesma matéria-prima, o mesmo, né, método de fazer, você não vai conseguir o mesmo resultado. Por conta Não dos pode usar o mesmo nome. Daí, Eles têm aqueles rótulos, né, de denominação de origem, Isso. né, que você Isso controlada, né? o cheddar, não Tem sei o vinhos quê, que são assim, vinho. né? a cava, o queijo. espumante, o champanhe, Champanhe né? é só na região de Champanhe, né? E uma curiosidade, qual que é a relação de massa, levedura, para uma certa quantidade de... As proporções. A Quando você proporção. consegue fabricar utilizando tanto de malte... Então, geralmente, para a gente ter uma... Geralmente não, né? É uma regra que a gente tem que ter uma proporção correta de levedura para o tanto de açúcar que a gente tinha inicialmente no mosto. Se a gente coloca menos levedura, né, a gente tem uma fermentação ruim e isso pode produzir vários sabores indesejados, né? Porque daí tem muito açúcar para pouca levedura. Isso pode até fazer com que outros micro-organismos cresçam, né, junto com a levedura, então tem vários problemas. Então, existem algumas calculadoras, né, em alguns sites especializados que você calcula quanto da levedura seca, geralmente. Dá para usar também a suspensão, né, mas o pacotinho lá, geralmente, ele tem 11 gramas, né? E aí tem já uma contagem de células específica ali. Por exemplo, sei lá, 10 bilhões de células por grama. Então, você tem ali 11 gramas, e aí você, então, sabe quantas células você tem, e aí, baseado no quanto de açúcar e quantos litros de cerveja você vai fazer, você calcula aquela proporção. Dá para usar a levedura seca, mas uma coisa que a gente faz muito para a gente não gastar muita levedura, que a gente chama de um starter. Então, a gente cresce a levedura antes de fazer a inoculação, né? Então, a gente cria um mosto ali num frasco menor, né? Coloca ali um pacotinho de levedura e deixa ela crescer por uns 2 dias com oxigênio, né? E, obviamente, com toda a asepsia necessária. Então, essa levedura, ela já cresce, ela já vai estar ativa. Isso, e aí, quando você produz a cerveja, você já joga esse starter, né, lá na cerveja para fazer a fermentação, que aí você garante que você vai ter a quantidade mínima de levedura. Você pode ter até mais, isso não tem tanto problema. O problema maior é menos, né? E vocês conseguem reaproveitar a levedura como a indústria faz? Artesanalmente ou é mais difícil? Dá para reaproveitar sim, né? Vários cervejeiros que conseguem, né, fazer com uma frequência boa ali, sei lá, a cada 2 semanas, você consegue reaproveitar ela por umas 4 gerações até, mais ou menos, porque depois disso ela já começa a ter muita levedura morta, né? Que não está as viável. características desejadas. Isso. Então, geralmente dá para usar ela umas 3, 4 vezes, assim, com certa segurança. E é muito caro. Olha, o pacotinho de levedura aqui, né, de 11 gramas, que é o que a gente geralmente usa ali, da levedura seca, ele custa na faixa de uns R$20, mais ou menos. Não é tão caro assim, não. Pra produzir quanto de cerveja? R$20 pra produzir... Uns 30 litros. 30 litros? Mas tem que fazer o starter daí, né? Se você não fizer o starter, geralmente tem que gastar uns 2 pacotinhos pra jogar direto pra
ter mais levedura. E para esse 30 litros, mais ou menos, quanto de malte precisa? Tudo depende da receita também, mas geralmente vai uns 6 quilos de malte, mais ou menos, para uns 30 litros para fazer uma cerveja mais fraca, sabe? Aí uma cerveja um pouquinho mais alcoólica, daí já vai para uns 8, 9 quilos, mais ou menos, de malte para uns 30 litros. E é possível produzir malte em casa? Quer dizer, possível deve ser, mas é viável? Eu não? acho que não, né? Esse Você processo precisa de uma área muito... ali, né? Tem, além de, obviamente, né, de plantar, você diz, né? Só pegar o grão de cevada. Ah, tá, só a germinação. Uhum. Eu acho que até daria, mas o controle que você teria, eu acho que seria ruim, né? Que você tem que controlar, né? As maltearias, né? Elas começam lá com o grão seco, aí eles umedecem, né? Deixam controlada a umidade, temperatura, por uns 2, 3 dias ali, o grão germina, aí depois você tem que ir para a parte de aquecimento para parar, né? De acontecer a germinação, depois ainda tem que tirar as raizinhas lá, né? Então, um processo que com certeza não vale a pena. Às vezes tem que torrar também, né? Trabalhosíssimo. Às vezes é torrado depois também, né? Isso, alguns são torrados depois ainda. Geralmente, o malte normal, sim, ele não é torrado, né? Ele só é aquecido para parar a germinação, né? E depois conseguir tirar aquelas raizinhas, né? Que vão formando ali no grão. Tem que estudar os monges, na verdade, isso aí, pra fazer em casa. Os monges faziam em casa, não fazia? Deve fazer. Os materialzinhos. Provavelmente. Mas é cerveja. Eles devem plantar desde a cevada, fazer tudo, né? Faz tudo. Então possível deve ser, né? Mas eles possível. são caros, né? Eles faziam do campo ao copo, né? Começavam ali com plantio dos possível, ingredientes. mas também já vai aumentando muito mais o risco de contaminação. E aí aumenta muito mais o risco de você ter uma intoxicação. Nutriente. Que não mata, fortalece, né? Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem comentar? Perguntas? Olha, eu acho que sanei minhas dúvidas. Até agora eu fiquei pensando se não vai existir uma cerveja assim que eu vou pensar, nossa... Tem que provar. Dá vontade. Tem que provar várias aí. Bom, você pode convencer o Guilherme Bezegato aí, projetar uma cerveja, você fala, eu quero tais e tais características. Eu gosto de tal coisa. Quem sabe o Guilherme Bezegato chega numa surpreenda. cerveja que vai te agradar. E a questão do sabor. Como você faz, por exemplo, teve essa que o Guilherme comentou, que eu já provei, que eu achei realmente que ela não é ruim. E ela parece que lembra um pouco de laranja. E como que faz para você pôr esses sabores na cerveja? Que tem algumas que eles anunciam, né? Morango. O café é um pouco mais relacionado à torra do grão, né? Mas os outros sabores, como é que são? Também depende bastante do estilo, mas geralmente a maior parte dos sabores são dos ingredientes básicos. Vem do malte ou vem do lúpulo. O lúpulo, por ele ser ali uma flor também, né? Não sei se vocês já viram eu vi umas a flor do lúpulo. Não sei se o editor consegue colocar uma flor do lúpulo aí no podcast. Mas ele é uma florzinha, né? Que depois é desidratada e feita, né, uns pelletzinhos, né? E como tem muitas variedades de lúpulo, a gente consegue extrair dos mais diferentes sabores e aromas, né, desse lúpulo. É uma flor É uma flor. Ele é uma planta tipo uma trepadeira, que inclusive tem um período que ela fica... né, não cresce, né? Ela fica inerte ali. E aí... dormente. E um certo período que daí ela cresce realmente, né? Dá as flores, geralmente uma vez por ano, se eu não me engano. E aí, né, desse lúpulo a gente pode ter vários sabores, que vão dos frutados, herbais, tropicais, né? Existem até alguns sites que tem os gráficos lá, né? Que dá para tirar bastante disso daí. Então, por exemplo, tem uma IPA de maracujá da Baden-Baden lá, né? Aquilo não tem nada de maracujá lá, é o lúpulo que tem tem uma característica parecida. Aquela característica, né? Agora, quando a gente já vai mais para, por exemplo, assim, quando fala de café, por exemplo, daí geralmente já é do próprio malte. Não vem do lúpulo, vem do malte. Mas algumas receitas têm sim adição de frutas. Tem um estilo que é o primeiro estilo genuinamente brasileiro, que é chamado de Catarina Sour.
Não é o estilo que me agrada, porque ela é uma cerveja mais azeda. A fermentação dela gera ácido acético ali, que não é o meu estilo. Mas é muito comum adicionar frutas nas Catarina Sours. Daí sim, morango. Morango, não que eu me lembre que tem algum lúpulo que dá para morango, mas é mais para ser a adição da fruta mesmo, em alguma parte ali do processo, que vai trazer esse aroma. Mas geralmente são nessas cervejas do tipo sour, que daí elas são cervejas um pouquinho menos alcoólicas, vão ter esses sabores, e é bem comum, assim, o público feminino gostar mais dessas, sabe, porque são menos alcoólicas, são menos amargas, elas trazem, né, essa fruta. E a Weiss que você comentou, ela é bem característica da levedura que faz, né, o processo dela gerar esses, a gente chama de ésteres, né, que são uma classe de substâncias químicas ali que dão esses sabores, tipo, frutados. Banana, por exemplo. A Weiss tem muito cravo e banana nela. Depende, obviamente, um pouco da produção, dá para você forçar a ter mais ou menos, mas ela costuma ser, então, assim, um pouquinho mais adocicadinha, ter aquele cheirinho mais de fruta ali. E até a própria característica visual dela, a Weiss geralmente costuma ser bem turva. Você vê, ela não é uma cerveja transparente, né, igual as outras, mas é uma característica do grão, que é o trigo, que ele tem essa turbidez maior. Então, tudo varia muito em função dos ingredientes e do processo que é usado para produzir. Interessante, obrigada. Nada. E os ingredientes ali, basicamente, o malte da cevada e o lúpulo, eles são produzidos no Brasil, são importados? O lúpulo, acho que a maior parte é de fora do país, né? Praticamente tudo. Tudo. Tem algumas pequenas iniciativas aqui no Brasil, tem umas associações já. Uhum. Eu fui num evento em Blumenau esse ano lá e tinha uma associação de produtores brasileiros de lúpulo. Né, a gente tem alguns desafios ainda em relação ao nosso clima, a nossa luminosidade principalmente, né, porque o lúpulo, né, ele precisa de umas 16 horas no mínimo de radiação. Nossa. Então o pessoal tem usado iluminação artificial para produzir, por exemplo, né. Uhum. Então tem várias questões ali, mas assim, adaptações genéticas e tal estão permitindo que a gente consiga produzir, né, o lúpulo melhor no Brasil. Mas é quase tudo de fora. No geral, ele gosta de frio, né? A planta, né? Não tanto também, né? Tem a parte dormente dele ali, que daí Uhum. geralmente é produzido no hemisfério norte, inclusive, né? Com muito frio, né? Mas ele não precisa das temperaturas mais amenas. Geralmente ele produz no verão, né? Mas com temperaturas um pouco mais amenas do que as do 45. Brasil, né? De 30 para Sim. cima, né? Geralmente está na casa dos 20 a 30 ali. Ah, tá. Mas, igual comentei, as variações, né, genéticas e tal, que têm sido feitas, né... Modificações mesmo, Isso. ou adaptação ali de Isso. Os seleção. dois. Os dois, tem proporcionado, né, crescer um pouco melhor, mas ainda a produtividade não chega ao nível, né, dos locais já mais convencionais. Então, quase todo lúpulo do Brasil, ele vem de fora. Mas o malte a gente produz muito aqui. Né, aqui no Paraná, a gente tem a Agrária, né, que é uma cooperativa ali da região de Guarapuava. Ali produz muito malte. Provavelmente, não sei se é o maior ou um dos maiores produtores de malte do Brasil. Então, grande parte do malte é produzido aqui mesmo. Mas também tem, obviamente, o malte importado, né? Viu? Tem uma dúvida em questão da água. Porque eu sei que a água tem propriedade diferente, cada água de cada local, a região, de onde você coleta a água e tudo mais. Você já viram alguma coisa sobre isso? Se dá sabor, dá uma diferença? Ou qualquer água que eu uso aí tá boa? Aí vai ter um pouquinho de mito também, tá? Porque a gente pode corrigir a água. Então, independente da água inicial que a gente comece com ela, todos os processos industriais, eles vão ter correção. Então, dependendo do tipo de cerveja que a gente quer produzir, a gente precisa adicionar mais de alguns íons ali, né? A gente, às vezes, precisa de mais cálcio, mais magnésio, mais cloreto, mais sulfato. Então, a água inicial é bastante mito. Tinha, né, eu acho que tinha até uma pergunta sua dos mitos aqui. Tinha uma vez que falava lá, não, mas a Antártica de tal cidade é bem melhor do que a outra. Já vê muito, né? A Não Antártica tem. de Ponta Grossa é melhor porque a água de lá é melhor do que daqui. Então, assim, todos os processos industriais têm correção da água cervejeira, porque os íons que são, né, essenciais ali, tanto para o crescimento das leveduras, quanto para proporcionar uma melhor extração, né, de algumas substâncias dos ingredientes, elas não estão presentes em quantidades naturais ali na água que sejam suficientes. Então, praticamente toda a água vai ser corrigida. Talvez algumas águas que tenham mais minerais
você vai precisar de menos correção. Então, talvez a indústria, né, vai gastar um pouco menos desses insumos para corrigir. Vantagem mais econômica do que... Mas outra coisa. é mito. É. Toda a água cervejeira é corrigida, né? Tanto em questão dos íons, depois também em questão do pH. Então, é outro mito. Não Mas entendi. artesanalmente vocês verificam essa questão dos íons também? Ou... Não é nada. não? Eu faço. Mas isso é comum ou não dos cervejeiros artesanais? Olha, quem já tem um pouquinho de tempo de panela ali, né? Hora panela, já Vocês vão ter que achar alguma coisa para aperfeiçoar, Exato, né? senão a gente não vai ficar parado. Nos mínimos detalhes. Isso. né? E ainda mais uma pessoa que tem doutorado na área. Tem que achar um problema aí pra... Química analítica ainda, né? Adoro fazer os cálculos ali para ver quanto que a gente precisa adicionar. Nós né? reprovemos, né? E nesses processos, seja caseiro ou industrial, há necessidade de carbonatação extra ou só a fermentação ali já é suficiente? Não, como a maior parte, né, dos processos de fermentação, você vai ter que despressurizar, né, para não formar muito CO2 ali dentro, porque até durante a fermentação, se você segura muito CO2, o próprio ambiente para as leveduras não vai ficando apropriado, né? Então, você tem que ir purgando aquilo. Então, sempre vai ser preciso fazer uma carbonatação extra, né? As indústrias, obviamente, usam CO2 para otimizar a questão de tempo, mas quem faz, né, cerveja em casa pode carbonatar dentro da garrafa. Coloca um pouquinho mais de açúcar para a levedura, né? Coloca a cerveja pronta ali na garrafa, né? Tampa ela e aí a levedura que está ali naturalmente, né, ainda sobrando na nossa cerveja pronta, ela vai fermentar aquele pouquinho de açúcar que você pôs ali a mais e forma o CO2 para deixar a cerveja carbonatada, né? Na própria garrafa, então, vai ocorrer fermentação. Isso, acontece uma outra fermentação. E é colocado açúcar mesmo. Açúcar mesmo. É. Só tem que ser esterilizado, né? Você Sim. ferve ali uma soluçãozinha com água e açúcar, né? Para esterilizar, e aí você adiciona, né, aquela solução dentro da garrafa, já esterilizada também, né? Com a cerveja pronta, e aí acontece uma outra fermentação, né? Mas como o açúcar que estava na cerveja originalmente lá no moço já foi todo consumido, então você não vai causar outros sabores, nada ali. Era só aquele açúcar mesmo adicional. E é que forma esses CO2. gás aí que quando você vira faz a espuma, então. Exato, É esses aí que estão exato. A espuma é o CO2 que está dentro E quando eu vou servir a cerveja, eu tenho que fazer espuma ou tenho que fazer, tipo, sem fazer espuma? Como é que funciona? Como é que vocês tomam? É muito questão de gosto, né? Gosto. Mas a espuma é importante porque ela traz também ali uma experiência sensorial, né? Ela ajuda a proteger o próprio líquido da oxidação e tal. Então, eu geralmente começo, né? Com o copo a 45 graus, você vai enchendo ele. Aí, a hora que você vai chegando no final, aí você deixa assim, né, na total vertical, que daí você deixa o líquido cair com mais vigor e aí ele forma aquele colarinho da espuma. O cervejeiro mais raiz, ele sempre vai colocar uma espuminha. Uma espuminha, né? Tem que tomar e fazer o bigode, Tem né? que fazer o bigodinho. E aí? Pessoal, deixa o seu like, compartilha o vídeo. É muito importante aqui pro canal. Então é isso. Como é que faz aí? Mais Pode alguma coisa? continuar. Eu acho que a gente conseguiu aprender bastante, né, sobre o tema da cerveja, a parte da absorção também, que é super interessante, porque a gente consegue usar um resíduo para, né, tratar um outro resíduo. Tipo, são 2 resíduos ali envolvidos. Claro que a gente não vai ter uma coisa 100%, que é triste, né, mas talvez a gente consiga um dia evoluir para uma coisa um pouco mais eficiente, sustentável, mas já é um começo. Se a gente não começa a pensar nisso, trabalhar com isso, o negócio não desenvolve, né? E super curiosidades, né, da produção da cerveja. Acho que foi uma conversa bem informativa, interessante também, um tema bem de interesse geral, né? A maioria das pessoas tem contato, porque acaba sendo uma coisa social, né? A pessoa se reúnem, bebe uma cervejinha, come alguma coisinha, né? Sempre tem essa parte não só científica, mas social também. E é interessante saber toda essa ciência envolvida, né? Na produção da cerveja, é bem, bem legal. Então, agradecemos a participação de vocês, muito obrigada. Lembrem, né, de deixar o like, compartilhar o vídeo.
Manda para aquele seu amigo paneleiro ou para aquele seu amigo que gosta de cerveja e ainda não é paneleiro, né? Talvez ele se anima a produzir cerveja contigo. O legal é que dá para personalizar, né? Dá. Essa é a parte mais interessante. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre esse tema que é tão gostoso para mim, né? Nos dois sentidos, né? Porque envolve ciência e o sabor. Sabor. Obrigado. Obrigada. Eu Obrigada, agradeço Pedro. também pela participação. A gente pode ver, então, que esses dois temas super interessantes, né, que é cerveja e ciência, estão super relacionados, né? São muito dependentes aí um É do outro, verdade. né? Muito obrigada, gente. E até uma próxima, né? Que com certeza estão super convidados para voltar. Obrigado. 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 Tchau, gente. Valeu.